Agora a gente tem um esporte aqui no programa. Aí a bola rolou, vamos saber o que aconteceu de principal aí no final de semana. E vou dizer uma coisa, hein? Se o Palmeiras vencer hoje, o bicho vai pegar, porque a próxima rodada tem Palmeiras e Corinthians. Esse foi um dos... O Corinthians perdeu de novo, não consegue se encontrar nesse, vamos dizer, segundo turno. Não, de longe, né? Passa longe o time que jogou para a primeira fase desse campeonato, não sei o que aconteceu. Agora, se o Palmeiras vencer o Cruzeiro hoje, aí cai para 3 pontos a diferença, o bicho vai pegar. Boa tarde, Pierre. Você continua apostando no Corinthians? Boa tarde, Tony Lagos. Boa tarde, Valdinei. E boa tarde mais do que especial para o pessoal de casa. Continuo apostando no Corinthians, mesmo se o Vocês vão começar já de cara? Mesmo... Hoje o Maurício Vitor não está aí para separar. Para mediar, né? Mesmo se o Palmeiras vencer hoje, eu ainda acho que o Corinthians vai ser campeão. Agora, preocupa a atuação do Corinthians. Sinceramente, quem assistiu ontem o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, foi possível perceber que o Corinthians ele é dividido em blocos, né? Você tem aqui 4 jogadores da defesa e um amontoado na frente. Você não tem mais aquela troca de passes envolvente que tinha antigamente. Você não tem mais aquelas bolas enfiadas pro Jô nos lados do campo, como o Corinthians sempre fez. O Rodriguinho parou de jogar também, né? Pois é, o problema assim, o Corinthians ele caiu de rendimento de uma maneira muito vertiginosa. Porque é normal que o time não tivesse o mesmo aproveitamento do primeiro turno, mas o fato, a forma como aconteceu a queda de rendimento do Corinthians é que preocupa. O Corinthians não tem mais criatividade alguma em campo, não consegue mais possibilitar oportunidades de gol. E isso tem preocupado muito. Agora, clássico é clássico e vice-versa, né, Tony Lagos? Você concorda com o Pierre que o Corinthians já é campeão? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Ele está com um pouquinho de dor de cotovelo. O time dele já está na segunda divisão. Agora ele quer colocar pimenta nos outros. Calma lá. Eu não falei que o Corinthians já é campeão. Falei que eu ainda aposto que o Corinthians... Então, ele falou que ele acha. Não. Mas ele vai achar o quê? Se ele não perdeu nada? Vai achar o quê? Você acha que o Palmeiras vence o Cruzeiro hoje? A possibilidade do jogo é difícil. O Cruzeiro já tem a vaga garantida na Libertadores, mas mesmo assim o jogo é difícil. O jogo é em São Paulo. A obrigação, deveres de casa, é do Palmeiras. Deveres em casa, estou falando... do Palmeiras venceu o Cruzeiro. Mas eu acho um jogo difícil. Mas o Palmeiras vai com tudo para cima, buscar esses 3 pontos. Aí sim vai ficar 3 pontos atrás do Corinthians. E um jogo importante domingo na Arena Corinthians, contra o Corinthians abalado. Isso aí vai ser um grande clássico. Vamos ver os gols, até porque eu acho que o jogo que mais chamou a atenção foi o Coxa, né? Eu jamais não sei o que quer dizer isso na reta final. 2 pênaltis o Wilson pegar? Sport e Curitiba fizeram um jogão. Vamos ver os gols, então, da rodada aí. 40 mil torcedores viram o Clássico Paulista começar com essa pintura de Marcos Guilherme, que depois de passe do Hernanes, encobriu Vanderlei. Apenas 5 minutos depois, o Profeta deixou Cueva na cara do gol para ampliar. O Peixe descontou ainda no primeiro tempo com Alisson, mas ficou por isso. São Paulo 2, Santos 1, 2 minutos. Esse foi o tempo que o tricolor baiano precisou para abrir o placar no Maracanã com Edgar Júnior. Mas o tricolor carioca não deixou por menos e empatou com o Gustavo Scarpa. Fluminense 1, Bahia também 1. No finalzinho do primeiro tempo, Lucas se antecipou à marcação e fez de cabeça o único gol do confronto contra o decadente líder do Brasileirão. Ponte Preta 1, Corinthians 0. Aos 5 minutos, o Erley subiu mais que a defesa e fez o primeiro do Coxa. Quem também foi mais esperto que os defensores foi Diego Souza, que empatou de cabeça. O Coxa voltou a ficar à frente no placar ainda no primeiro tempo com Henrique Almeida. E nem deu tempo de comemorar, porque 2 minutos depois, André Balada igualou o marcador. Na volta do intervalo, o Leão Pernambucano virou com Diego Souza, o homem da camisa 87. Quando o jogo caminhava para o final, Carleto cobrou falta de longe, Magrão falhou e Jonas fez o dele. E no apagar dos refletores, Ian garantiu os 3 pontos para o time do Alto da Glória. Sport 3, Coritiba 4. Aos 10, Luiz Fernando fez para o Dragão Goiano. O rubro-negro soteropolitano só conseguiu empatar aos 20 da etapa derradeira com José Wellison. E ficou assim, Vitória 1, Atlético Goianiense também 1. Everton tocou para Rafael Thierry chutar na saída do goleiro e abrir o placar na ressacada. Depois disso, foi a vez de Pedro Castro pegar bem na bola e empatar o duelo. 7 minutos depois, Everton fez bela jogada pelo lado esquerdo e tocou para Caio recolocar o tricolor gaúcho à frente no jogo. Mas o Leão catarinense lutou muito e conseguiu igualar com Leandro Silva. Avaí 2, Grêmio também 2. Os bonitos, o Ian
é um garoto da base do Coxa, está fazendo a diferença, né? Os dois que estavam no banco, o Keirson e o Ian, que entraram, resolveram o problema, a solução a vitória do Curitiba. O Keirson deu um passo importante, Matou né? no peito. E eu penso o seguinte... Voltou a ser Keirson. Eu penso, Tomara, né? Ele precisa, o Keirson, depois de toda aquela passagem do Curitiba, Palmeiras, Barcelona, voltou, foi pro Londrina, jogou no Santos, e aí Não acertou um mais. acerto de contas, dívida do Curitiba com o Keirson, voltando, e agora o Guri acho que merece, tem uma chance aí. Essas defesas do Wilson, que na verdade não mostra aí porque a gente só passa os gols. As defesas do Wilson de pênalti, primeiro foi a defesa do pênalti no primeiro tempo, e depois a do pênalti e do rebote no segundo tempo, elas, para mim, servem como um divisor de águas no elenco do Coritiba. Se isso não fizer os jogadores entrarem em campo e lutar com todas as forças para o Coritiba não ser rebaixado, aí já não tem mais jeito. Aí, sinceramente, não é nem questão do clube, não é nem questão Agora de diretoria, tem um jogo é questão de direto aí jogador. com o Avaí. Exatamente, no próximo final de Parece semana. que volta o Kleber, né? Mas aí o torcedor, ontem eu vi várias reportagens do torcedor e também dos jogadores, dando essa vitória merecida ao goleiro. Mas o goleiro deu entrevista a ele depois. Falou, eu não quero a vitória para mim, e sim para todo o elenco, porque a torcida merece. E vamos buscar para sair desse marasmo que estava incomodando, que era a zona do rebaixamento. Vamos ver a classificação, Vamos lá? por favor, Na tela. na tela. Olha lá. Aí, é com o senhor. Primeiro lugar, o Corinthians, 59 pontos. Na segunda colocação, Palmeiras, 53 pontos, mais um jogo a menos. O terceiro colocado é o Santos, 53 pontos, que demitiu o Levi Coupe, um time que está na terceira colocação lutando pelo título, troca de treinador. Na quarta posição, o Grêmio, que jogou mais com o time reserva do que com o titular nos últimos jogos, 51 pontos. Na quinta colocação, na vaga de pré-Libertadores, Botafogo, 48. Depois vem o Cruzeiro na sexta colocação com 47, seguido pelo Flamengo, 47 pontos. O Vasco com 44 pontos. Atlético Paranaense, 42 e Atlético Mineiro também 42. A segunda parte da tabela começa com o São Paulo, 40 pontos, que fugiu da degola. Na 12ª colocação, a Chapecoense, 39 pontos. Bahia, na 13ª colocação, com 39 pontos. Na 14ª posição, Fluminense, com 39. Depois vem Sport e Coritiba, ambos com 35 pontos. E aí começa a zona daqueles que seriam rebaixados, que é a Ponte Preta, com 35 pontos, seguido pela Avaí, também com 35 pontos. O Vitória, o vice-lanterna, com 34 pontos. E o Atlético Goianiense, o eterno lanterna da competição, com 27 pontos. Tirando o Atlético, que para mim já caiu, o resto aí... Na minha opinião, complicado. aqueles 4 vão ser rebaixados. Ou o Sport pode entrar no lugar de algum dos 4 times, dos 3 times Vamos que ver foram. Para mim, próxima rodada. Atlético Goianiense e Vitória já deram adeus à primeira divisão. Olha aí, ó. Não fala assim, que vocês vão brigar. Não, O doutor Maurício não tá aí. Mas a minha opinião, cada um tem sua opinião, né? Tá, vai. A rodada começa no sábado com o confronto entre Santos e Atlético Mineiro. Depois o Botafogo vai... O clássico carioca, né? Botafogo e Fluminense, lá no Newton Santos. O Atlético Goianiense ainda no sábado recebe o São Paulo, duelo de tricolores e de escudos bem parecidos. O Coritiba no Couto Pereira pega o Avaí. O Corinthians enfrenta o Palmeiras na Arena Corinthians, no maior clássico da América Latina. Depois vem Cruzeiro e Atlético Paranaense também no domingo. Grêmio enfrenta o Flamengo no domingo. A Chapecoense recebe o Sport também no domingo. E também no domingo, Bahia e Ponte Preta. E Vasco e Vitória, o Vavi, que não é clássico. Isso aí. O O jogo time do ainda sai dessa aí. Antônio, mas o Vamos jogo ver. contra o do Curitiba e Avaí é no sábado. Né? É um clássico, deveria ser... Né? Clássico? Não, estou falando aqui do sul, aqui da Santa Eu estou Catarina. dizendo que eles não concordam, produção. Desde quando Coritiba e Avaí é clássico? Esses dois não concordam em nada aqui, produção. Por favor. Mas eu me equivoquei, porque é um jogo importante para o Curitiba, Importante. em busca dessa saída, dessa marasmo, da encostada, da zona do rebaixamento. E o torcedor tem que ir. Tá chegando na hora dos abraços aí, que estourando Posso mandar um o tempinho, abraço? Pode. Porque hoje, Tony, o abraço é mais do que especial. Quero falar até direto para a câmera, porque o abraço hoje é para Mel. Vou até pegar o celular para ler o nome completo dela. Só lembro o primeiro nome, que é Melissa. Então deixa eu pegar meu aqui. Deus do céu. Vai. Não, Tony Lagos. A Melissa Ferreira de Araújo, uma princesinha de 8 anos, que só tira notas altas, que mora lá no Jardim Iguaçu e está fazendo aniversário hoje. Mel, um beijão para você, um beijão para sua mãe. Vocês duas foram muito carinhosas comigo no sábado, quando a gente se encontrou em um supermercado aqui de Paranaguá. E a promessa que eu fiz para você lá no sábado, eu vou cumprir. É só você vir aqui conhecer a TV. Ela tem muita vontade de conhecer a TVCI. E assim que você vier aqui, aquela promessa vai ser paga. Um beijão, tá, Mel? Sabe para Feliz quem que eu quero aniversário. mandar um abraço também?
Pra Lu? Para Kelly. Kelly, pra Kelly, é verdade. Nossa querida Kelly está hospitalizada, mas rapidinho vai sair dessa. Por que, Já que sai. ele vai falar Lu? Um abraço para Lu, todo mundo quer Mas saber. quero dar um abraço Eu quero pra- agradecer porque você também é um cretino, Ah. porque o Cid mandou empadão para mim, bolinho, mas não sei o que, você não me entregou, filho. Deixa De eu- novo. Posso explicar? Eu esqueci. Hoje pela manhã é muita correria, muita correria. Certo. Daí eu esqueci de Ele fazer. comeu tudo pegar- de novo. Ah, Não, nós não, temos não, imagens do John Lineker para comentar também. rapidamente. E rapidamente só pro seu Geraldo e Dona Tânia também. Tá bom. Um abraço. Dona Lu. Lineker, 10 meses depois da contusão que ele teve, voltou a lutar. Vitória. Pode pôr as imagens aí, ó, rapidamente. Ele até pediu desculpas após a luta, né? Falando que não teve um bom desempenho. Ainda assim, o Bate, cara. né? Bate. A mão Mas é pesada. o Veras né? é forte, hein, bicho? Mas a mão pesada do John Lineker, Não. você enfrentava? Jamais. Não? Prefiro ficar tomando chá. E o Lineker, ele pode não ter tido aquele. Ele pode não ter sido tão objetivo como nas outras lutas, como a gente se acostumou a ver, mas ele foi muito superior. É que o ritmo de treinamento é uma coisa, de luta é outro, tem todo um clima, uma adrenalina, e 10 meses sem lutar faz uma diferença muito grande. Mas O ele, tratamento também, o importante né? é que ele venceu e ele não tem que pedir desculpa de nada. Nós é que temos que agradecer. Orgulho, nosso orgulho, né? E sabe o que é Sem curioso, dúvida. Tony? Muitos lutadores, inclusive melhores ranqueados do que o Vegas lá, eles recusaram enfrentar o Lineker em São Paulo, porque sabia que não seria uma luta Ali não fácil, é, né? ali Então, não é fácil. Garoto oriundos do bairro da parabéns Lavra. pro hein? nosso Parnanguara. Parabéns. Nós vamos para o intervalo comercial. Amanhã se traz, então, empadão, bolinho. Como é que ele mandou lá? Bolinho de camarão, Bolinho de camarão. siri. Você comeu tudo. Ou vendeu lá no bar da nossa empresa. Precisa disso, né, amigo? Nós vamos para o intervalo comercial. A gente já volta. traz a comida, pô.